Olá, alunos! Na nossa aula de hoje, segunda-feira, dia 8 de junho, nós vamos trabalhar leitura e interpretação de texto, onde eu coloquei para vocês estarem lendo os textos da página 60 até a página 62. E após a leitura desses textos, vocês vão estar respondendo as questões que estão na página 63 e 64, do número 1 até o número 5. Então, vamos lá? Número 1 está falando o seguinte: escreva o trecho que apresenta as características que foram mantidas pelos povos indígenas do Brasil há mais de 500 anos. Então, nós vamos estar olhando no texto aonde é que fala um trecho que está falando essas características que foram mantidas. Na página 61, no segundo parágrafo do intertítulo Por Toda a Parte. Aqui está falando bem no início desse segundo parágrafo o seguinte: nessas terras, os índios vivem em aldeias, em que geralmente eles mesmos produzem seu próprio alimento. As famílias se ajudam e as crianças são criadas livremente. Então, é esse pedaço que vocês vão estar colocando aqui na número 1. Número 2. A reportagem Como Vivem os Índios Hoje apresenta 3 intertítulos: Por Toda a Parte, Mistureba e Nas Cidades. Letra A. Qual é a função dos intertítulos em uma reportagem? Quando se faz uma reportagem, igual essa aqui que estão nas páginas 60 até a página 62, eles colocam o título e divide os outros em intertítulos. E eles utilizam dessa forma para ficar mais organizado e para facilitar a leitura, né, do leitor. Então, é por esse motivo que eles utilizam os intertítulos. Essa que é a função deles: organizar as informações e facilitar a leitura. Letra B. Relacione cada intertítulo a seguir ao conteúdo apresentado. Então, aqui nós temos o intertítulo 1, que tá Por Toda a Parte, 2, Mistureba e 3, Nas Cidades. Nós vamos estar colocando os números que estão representando cada um desses intertítulos nos conteúdos apresentados abaixo. Na primeira alternativa está falando: trata da troca cultural entre indígenas e sociedade não indígenas. O intertítulo que fala sobre isso aqui, sobre essa troca cultural, é o 2, Mistureba. Explica que os indígenas também vivem nas grandes cidades. O intertítulo que trata sobre isso aqui é o 3, que fala nas cidades. E o último aborda onde vivem os indígenas atualmente, nas mais diversas regiões do país. É o 1, que tem o intertítulo Por Toda a Parte. Então, ficou 2, 3, 1. Essa foi a sequência. Número 3. Releia o trecho a seguir. A troca cultural não destrói necessariamente uma cultura. Letra A. De quem é essa fala? Lá no texto, né, ele fala esse pequeno trecho aqui que foi colocado na número 3, ó. A troca cultural não destrói necessariamente uma cultura. E na letra A quer saber de quem é essa fala. Quem falou isso foi o antropólogo João Pacheco de Oliveira. B. Que pontuação é empregada para sinalizar esse trecho? A pontuação que foi empregada aqui, se vocês observarem, depois do número 3, esse trecho, foi aspas. Eles colocaram aspas para sinalizar esse trecho que foi dito pelo João Pacheco de Oliveira. Agora vamos para a página 64. Número 4. Com que objetivo o repórter utilizou fala de outras pessoas em seu texto? Assinale a alternativa correta. E ele nos dá 2 alternativas. A primeira fala o seguinte: para acrescentar informações, uma vez que o repórter não era capaz de falar sobre assunto. E a segunda opção:
para apresentar o depoimento de um especialista e assim atribuir mais credibilidade ao texto. Então, a alternativa correta, número 4, é a segunda alternativa, onde vocês vão estar marcando com um X. 5. Releia o trecho a seguir. Nessas terras, os índios vivem em aldeias e que geralmente eles mesmos produzem seu próprio alimento. As famílias se ajudam e as crianças são criadas livremente. A. O pronome eles retoma qual expressão usada anteriormente? Na letra A, quer saber se o pronome eles está se referindo a aldeias, terras ou índios. A alternativa correta é índios. O pronome eles está se referindo aos índios. Então, onde está índios, vocês vão marcar com X. B. O emprego do pronome eles no contexto acima permite o quê? Ele nos dá 3 opções e nós temos que sinalizar a opção correta. Na primeira opção, ele fala: evitar a repetição de uma expressão empregada anteriormente. Segundo, repetir uma expressão empregada anteriormente. Ou a terceira, omitir uma expressão empregada anteriormente. Ele usou o pronome eles ao invés de usar índios, por quê? Porque lá na primeira linha aqui desse trecho, se vocês observarem, ele já tinha citado a palavra índios. Então, para ele não ter que repetir novamente a palavra índios, ele usou o pronome eles. Então, a alternativa correta da letra B é a primeira opção. Então, vocês vão marcar um X na primeira opção. E com isso, meninos, nós concluímos a correção da nossa atividade de segunda-feira, dia 8 de junho.